Esse é o momento que nós vamos abrir a palavra de Deus. E tem sido, irmãos, a minha preocupação, mesmo dentro do meu próprio limite, que todos nós temos nossos limites, mas não falta no meu coração, nunca faltou o desejo de pelo menos contribuir com aquilo que Deus já tem colocado no meu coração. Tem sido esse o meu objetivo. Não pegando um texto normal para pregar, eu posso pregar sobre qualquer texto que você me der. Se você me der esta página em branco, eu prego. E vou falar muita coisa dessa página que está em branco. Mas não é isto, o meu desejo não é este. O meu desejo é deixar uma semente sempre no coração, para despertar a cada um para avançar um pouquinho mais na sua fé. Mês de janeiro, dezembro e janeiro, nós falamos sobre o início da igreja. Quando a igreja teve início, falamos sobre as perseguições, as lutas que aconteceram, mas a igreja permanece, porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, é Ele que abriu. Mas eu estava falando no ano passado sobre as alianças, e essas alianças do Senhor, elas vão até o final, elas vão fechar lá em Apocalipse. E hoje eu gostaria de abrir com os irmãos o livro de Ruth. Capítulo 1. E eu tenho procurado também levar os irmãos à leitura responsiva para que possam gravar. Este assunto não vai esgotar hoje, nós vamos ficar um período trabalhando para poder pegar cada etapa e trabalhar isso em termos de uma mensagem na conclusão de cada mensagem. Verso 1 eu vou ler, os irmãos vão ler verso 2, Bíblia na mão e olho nela. No dia em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Verso 2. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Morreram também ambos, Marlon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, o Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa do seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas,
porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. É importante você ler isso aí. Ela voltou aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhes aprouver, se outra coisa que não seja a morte venha me separar de ti. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, todas a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é essa Noemi? Ditosa eu parti, porém, o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tens afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth. E chegaram a Belém, no da cega. Essa leitura é muito bonita e você vai querer continuar lendo, mas não faça isso, tá bom? Querido Pai, esta é a Tua palavra, estamos abrindo este livro, e nós temos neste livro, ó Pai, um conteúdo muito importante, que certamente vai ajudar a nossa caminhada, bem melhor ainda daqui por diante. Abençoa, portanto, aos Teus filhos que vão ouvir e comungar desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Por gentileza. É sempre bom ter em mente que desde o Éden, a saber, que Deus criou todas as coisas, e Ele nunca, ouça bem, Ele nunca deixou de governar. Desde o Éden, passando por todos e até chegar ao final, Deus nunca deixou de ser o governo. Passando por todas as gerações, Ele vai ordenando e vai trabalhando, e isto vai acontecer até a vinda do Senhor para levar a sua igreja. Vamos melhorar agora. Desde o Éden, a Bíblia diz, me ouça bem, se você ler você vai perder algumas coisas. Desde o início, quando Deus criou todas as coisas, a terra era sem forma e vazia, Ele criou o Éden, criou Adão e Eva. Mesmo Adão tendo cometido o que cometeu, Deus nunca perdeu o controle. Isso é bom você botar no coração. Deus nunca está desgovernado. Ele sempre esteve no controle e estará até a vinda do Senhor para buscar a igreja. É importante porque às vezes nós culpamos algumas coisas a Deus. Se Deus fosse bom, por que Ele está permitindo isto? Isto é uma maneira que não deve ser falada, porque Deus nunca deixou de governar. Ele está sempre no controle. E Ele vai fazer isto, volta a insistir, até ao final, como disse Jesus, lá em Mateus 18, que falamos semana passada, Mateus 28. Eis que eu estou convosco, quanto tempo? Até quando? Até a consumação. Ele nunca vai deixar de estar conosco.
ouça bem, mesmo que você não obedeça, Ele não deixará de estar convosco. Você pode sofrer as consequências de desobedecer, mas Ele não deixa de estar. Ele está sempre aberto. Nós é que muitas vezes, por nossa ignorância, por nossas falhas, é que achamos que Deus já não nos acompanha. Não podemos dar uma de Noemi, porque Noemi aqui você já viu ela dizendo que Deus foi isso, que Deus fez isso, que Deus me... Deus não tem culpa, porque a decisão não foi dele, foi do marido e da mulher e dos filhos. Portanto, dentro deste livro de Ruth, nós temos o início da família de um grande homem, que vamos falar sobre ele muito ainda. Um homem que a Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus. Muita gente fala esse versículo, mas onde está escrito? Onde está escrito? Você não sabe, não é verdade? Então você vai ver agora e vai gravar. Atos capítulo 13. Lembrando aos irmãos que eu não tenho pressa, eu vou terminar na hora, porque eu tenho que ter daqui a pouco nós vamos ter um café da manhã só com as pessoas que é do vocal e músico aqui. Não haverá, nem Dudu entra, porque Dudu gosta muito de participar. Para nós conversarmos alguns assuntos. Atos capítulo 13, só para você saber como isso funciona, né, irmão? Testemunho de Paulo, ele fala sobre este aspecto aqui, para que a gente possa entender um pouquinho mais, né? Ele falando, vamos até verso de número 22. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O que ele vai? Verso 17. Atos capítulo 13, 17 agora, leia. Suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto, havendo lhe deu esta, verso 20, vencido cerca de 450 anos, depois disto lhes deu juízes e até profetas, até o profeta Samuel. Verso 21, então eles pediram um rei, e deu-lhes Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. Agora olha o verso 22. E tendo tirado a estes, levantou-lhes o quem? O rei Davi, no qual, também dando testemunho, disse o quê? Amém, até esse ponto. Então você agora já sabe onde está escrito: um homem segundo o coração de Deus. Está escrito em Atos capítulo 13, verso 22. Só para nós termos uma lembrançazinha sobre isto, Deus levanta Davi, e aqui nós vamos entrar basicamente nesse texto, nós vamos descobrir a origem de onde nasceu Davi, como ele nasceu, quem era o seu pai e a sua mãe, para poder formar a geração. Eu queria voltar um pouquinho. Desde o início Deus chamou homens, os quais deram sentido a todo o processo de salvação. Qual foi o homem que Deus chamou, que criou uma base muito forte? Qual foi? A letra é A. Abraão. Foi isso, Abraão? Como é que Deus chamou Abraão?
que ele disse para Abraão? Sai da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ali ele é chamado de o pai da fé, porque ele partiu para esta região. Tem alguma coisa acontecendo? Não, né? Não está funcionando bem o sonho, não, né? Tá? Melhorou? Tá bom. Depois de Davi, depois de Moisés, qual foi o outro homem que Deus usou tremendamente? Eu estou falando de homens que Deus se levantou. Moisés. Moisés foi um homem chamado por Deus. Ele usou poucos homens com expressão. Ele chama Moisés. Para que ele chamou Moisés? Para tirar o povo do Egito. Então essas etapas são muito importantes. E ele tirou para conduzir. Ele leva o povo até essa distância, mas aí você descobre que ele vai avançando e vai levantando outras pessoas, outros homens. Aí vem o período dos juízes, né? Depois Moisés passou o bastão para quem? Para Josué, que vocês falaram. Josué conduz, mas depois tem o período dos juízes. Qual foi o último juiz? Quem foi? Vamos lá, gente. Quem foi o último? Foi Sansão? Veja como é que nós esquecemos. Nós já lemos o livro, não já? Nós já lemos o livro de Juízes. Não já lemos? Quem foi o último juiz? Então ele conduziu o juiz. Agora, quando chega no final do livro de Juízes, preste atenção. Terminando o livro de Juízes, entra o próximo livro. Qual é? Qual? Hein? Ruth. O que é que está escrito? Só para você ter uma noção, como isso é importante, nós estamos vendo como termos de história. Se você pegar no livro de Ruth, Juízes capítulo de número 21, aí tem sentido. O que você vai ler? Juízes, presta atenção, 21, verso 25. Foi quando nós fechamos este assunto, dizendo o quê? Leia bem alto. E eu disse naquela oportunidade a tragédia que é, não é isso? Porque diz o texto aqui que você acabou de ler: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais correto. Ou seja, não havia governo. E agora nós temos dentro deste livro de Ruth, vai ter início a vida de Davi. Porque Davi vai sair dentro desta família aqui, que não é o caso que eu quero chegar. Vamos ver a história desta família que, em meio às tribulações, com a morte dos 3 homens, pai, 2 filhos, Deus levanta uma família para um novo período da história. Então você vai descobrir que ele agora levanta dentro daqui uma família que vai dar sentido aos reis. Mas antes disso eu queria fazer 2 perguntas. Quem eram os moabitas? Porque a tragédia ali foi porque eles saíram da família deles, debaixo da cobertura deles, e foram para os moabitas. Quem são os moabitas? Aí pegou, né? Eu vou te dar, eu vou te fornecer.
Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19. E aqui nós temos uma tragédia. E sempre foi isto que aconteceu com o povo. Capítulo 19. Quem são os moabitas? Você vai encontrar ela por aqui. Gênesis capítulo 19. Você vai encontrar aqui. Vamos procurar aqui para a gente encontrar. A origem dos moabitas. Verso 30. Saiu Ló de Zoar, habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça. Antes eu queria perguntar, de que morreu a mulher de Ló, hein? Febre amarela, não foi? Hein? Estou mexendo com a sua cabeça aberta hoje, não estou? Olha aí. Versículo 31. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo os costumes de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, e deitemo-nos com ele, e conservemos a descendência do nosso pai. Naquela noite, deram de beber vinho ao seu pai, e entrando o primogênito se deitou com ele, sem que ele a notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me essa noite com meu pai. Demos de beber vinho também esta noite, entre e deita com ele, e preservamos a descendência do nosso pai. E de novo deram aquela noite beber vinho a seu pai. Entrando a mais nova, se deitou com ele, com aquele anotasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e lhe chamou Moabe. Até aí, tá bom? Então você já sabe que os moabitas são descendentes de um incesto do pai com as filhas. Isto quer dizer que formou uma geração que é problemática. E Noemi e o seu marido, porque houve fome naquela terra, ela diz: vamos sair daqui, porque essa região não era tão distante, lá havia a terra era boa, estava fértil, não tinha seca. E eles saíram para lá. E aqui nós temos então o assunto que eu queria mexer com os irmãos hoje. O perigo de sair da presença de Deus. Este é o assunto. Elas saíram, eles podiam ter ficado lá, que Deus iria sustentar, porque Ele nunca deixa de cuidar dos seus filhos. Mas eles pegaram e foram para uma terra por conta própria, ignoraram que aquela terra não era para eles, e ali foram e se uniram aos moabitas, ficaram ali. Seus filhos casaram, e você descobre nesse texto que os filhos casaram, mas não tinham filhos. Por que não tinham filhos? Você está pensando o que eu estou falando? Por que elas não tiveram filhos? Porque Deus não ia suscitar dali a herança. Por isso que eles saíram, voltaram, elas perderam o marido, morreram, mas nem Ruth nem a Orfa tiveram filho. Por quê? Porque seria um filho
de uma região que estava condenada por Deus. Você veja que você leu que tem os deuses. Esta região então estava condenada e Deus não iria permitir que ali acontecesse. Por isso eles morreram, não tiveram filho, e Deus agora traz esta mulher moabita, chamada Ruth, que vai ser a descendente juntamente com o homem, porque é o homem que dá sentido às gerações. Quando você casa, você perde o nome de quem? Da mãe. O que mantém é o nome do pai. Meu nome é Pinheiro Barreto. As minhas filhas, a minha mulher é Baltazar Barreto. Minhas filhas casaram, aí botaram o nome de Baltazar Barreto. Tirou o meu nome da minha mãe. O nome do meu pai está preservado. Os meus netos preservam o nome do meu pai e vão seguir. A mãe sempre fica, por isso que Deus não permitiu que elas tivessem filho, porque tinha que sair da descendência de um homem dele. No caso, vemos aqui o que saiu. Portanto, nós temos aqui o início do livro de alguns pontos que devemos certamente, vai acrescentar para mim e para você a nossa vida com Deus, porque eu começo a entender como Deus trabalha essas situações para Ele poder preservar a vida espiritual até o dia de hoje. Nós estamos dentro de uma linhagem vindo desde Abraão. A nossa linhagem é de Abraão e ela vai seguir, tanto assim que Davi também nasceu na linhagem de Abraão. E ele vai prosseguir e vai chegar até o final. Mesmo o Senhor advertindo, mesmo o Senhor falando sobre fidelidade, eles tomaram a decisão de sair do povo de Deus para uma terra estranha, terra que tinha seus deuses, e eles então formaram a sua família. E aqui nós temos então a dona Noemi reclamando que Deus tinha feito muito mal a ela. Ouça bem, Deus não faz mal, porque Deus é bom. Está entendendo o que estou falando? Deus, nunca você bote culpa em Deus. Porque Deus está me castigando. Deus não tem prazer em castigar. Nós é que nos castigamos, porque nós saímos da direção de Deus e começamos a tomar as decisões por conta própria. Porque se você manter dentro do padrão, dentro da vontade de Deus, Ele vai cuidar de você. Mas se você sair, Ele vai te deixar. Porque Deus não pode comungar em certas coisas que o ser humano vai fazer. E esse é o grande problema que nós temos na nossa vida. Por que não nasceu, portanto, filhos nessa descendência de Noemi? Porque Deus não podia misturar a sua raça. Que coisa fantástica isto. Tanto assim que vai nascer Davi, mas antes de nascer temos muitas coisas aqui. Não podemos ignorar que Deus é soberano em todas as ações. Deus disse para Noemi: sou eu que estou no controle. Sou eu que estou no controle. E você descobre aqui uma atitude maravilhosa desta moça, chamada Ruth, né? Esta moça, ela conheceu algo, e aqui Deus honra isso, irmãos. Olha o que Deus honrou. Leia novamente Ruth para você descobrir o que Deus fez. Olha para Ruth, vamos tentar dizer. Ruth, ela disse-lhe, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousarem, ali pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus. Vou voltar. Ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morrer, eu morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem
lhe aprova, que outra coisa não seja a morte me separe de ti. E ali nós temos a razão. Esta mulher, ela assumiu a identidade da família de Noemi. E foi por causa desta atitude que o Senhor fez com que nascesse lá na frente o rei Davi, que vem de Jessé. Só para nós termos uma noção como Deus age dentro da sua maneira de agir. Ele tem a sua maneira de agir. Então a Noemi começou a reclamar: não, porque eu saí, agora estou voltando muito mal. Olha o final do versículo, que lamento sem sentido. Dá mais uma olhada para você, o final desse Ruth ali. Disseram, ela diz, verso 21, ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Ah, coitadinha de Noemi. Ah, porque pois me chamares Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. Ele não tem nada de afligir, é ela que tomou a decisão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Onde eu quero chegar? Ouça que eu vou te dizer. Nós somos responsáveis pela qualidade das nossas decisões. Espírito Santo ninguém ouviu. Essa é forte demais, né, irmão? Então repita mais uma vez. Nós somos responsáveis pela qualidade das nossas decisões. Deus não vai interferir, porque Deus não faz dessa maneira. Ele tem a sua palavra, ele tem a direção, mas se a pessoa toma uma direção por conta própria, como é que ele vai? O que ele vai fazer? Ah, eu penso assim, eu penso assim. Você não tem que pensar. Deus pensou tudo. Está tudo esquematizado. Quando você que entra no carro, você digita lá o para andar na rua, como é o nome? GPS. Quantos faz isso? Poucas pessoas, quase ninguém, 2 ou 3. Então diga para o irmão, Deus, liga o GPS de Deus. Você vai partir certinho. Você sabe onde você vai parar? Vai partir no céu, vai parar no céu. Se você ligar o GPS de Deus na sua vida, andar de acordo com o que a palavra ordena, ele vai caminhar você e você vai bater na porta do céu, que deve ser este o nosso grande e único objetivo. Então o que eu quero focalizar é nesse contexto, que nós tomamos, ela como Noemi, ela toma uma decisão com o marido, vai para lá, morre ele, morre os filhos, e depois volta reclamando, não, porque Deus pesou a mão, porque Deus não me chama mais me chama de Mara, porque eu sou uma mulher amarga. Irmãos, as decisões têm influência na nossa vida. Muitas vezes eu tive que tomar algumas decisões sozinho, porque eu não tinha conselho. Mas eu fiz decisões na minha vida que me valeu a vida. Eu tomei uma decisão. Eu não vou me envolver com coisas erradas. Eu tinha 16, 17 anos. Tive toda a oportunidade de escolher coisas erradas. E eu gostava de andar armado. Sempre andei armado, nunca... Até 18 anos eu tinha sempre, o mínimo que eu tinha um punhal. Ignorante. Eu tinha uma pistola com aquela balazinha vermelha. Doido para alguém me pisar no pé para me dar um tiro. E Deus nunca deixou. Até o dia que Ele falou comigo, e que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ignorância. E naquele dia eu joguei tudo fora. A partir de hoje é Deus que vai cuidar. E eu zelei por esses princípios de andar com Ele, de não andar por coisas erradas. Tive a oportunidade, mas eu nunca fiz. Eu trabalhei ainda muito novo, numa firma, e eu tinha, o patrão saía. Naquele tempo tinha essa contabilidade, hoje tinha aquela máquina. Eu recolhia todo o dinheiro do caixa,
empacotava e botava no cofre, nem ele sabia quanto tinha. Eu podia meter a mão ali todo mês, pegar um dinheirinho, mas eu disse, um dia eu cheguei para o patrão e falei: olha, tenha certeza de uma coisa, eu nunca vou tirar um tostão do Senhor, porque eu nasci sem pai, mas eu não fui ensinado a roubar por pessoas na vida, e eu nunca fiz, porque eu criei dentro de mim princípio de fidelidade, de honestidade, e muitos hoje sofrem por causa disso. Então eu tive esse princípio, e quando eu aceitei o Evangelho, eu criei o mesmo princípio. Eu tenho liberdade de seguir o Evangelho ou não seguir, e eu fiz a opção por seguir, e tem um preço para você seguir o Evangelho. Então Noemi, ela diz assim: ditosa eu parti, verso 21, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi, todo mundo ficaram, ela queria que todo mundo ficasse com pena dela. Queridos irmãos, eu volto a insistir, cuidado com a qualidade das suas decisões. Mas desta mulher chamada Ruth vai nascer uma geração, que vai dar sentido aos reis, e ali vai entrar um novo período que vai ser muito importante para a sua compreensão dentro desse contexto, tá bom? Que o Senhor te abençoe nesta manhã. É um recado muito pequeno, muito curto, mas é só para você saber que onde nasce os grandes homens de Deus. Termino dizendo, uma decisão que honrou a Deus. Ela disse: minha sogra, eu perdi seu marido, você perdeu seu marido, eu perdi o meu marido, mas eu encontrei o meu noivo único na minha vida. Eu encontrei o Senhor da glória. Louvado, eu encontrei o Senhor da glória, e Ele é o meu noivo. É com este que eu vou viver, até o final da minha vida. E foi assim que aconteceu. E daí, pela qualidade desta decisão, é que Deus trabalhou a partir dali. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé? Vamos, irmão? Vamos ficar de pé. Eu sei que é um assunto difícil, mas só para você entender que não aconteceu por acaso. Depois da vida, outros ali na frente. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Saia daqui hoje com essa posição. A sua decisão, ela pode ser boa ou não. Depende da sua decisão. Seu futuro não depende só de Deus, depende de você. Depende de você. Dê a mão que está ao seu lado. Vamos orar. Vamos pedir a Deus. Eu já disse a vocês, eu uso muito meu exemplo. Eu disse a vocês que eu saí da roça com 15 anos por causa de uma mulher. Esta mulher me expulsou lá da roça. Uma dona chamada Dona Enxada. Sabe por quê? Porque eu trabalhava na enxada, mão igual casco de burro. Trabalhava seco e os camaradas não me pagavam. E um dia eu falei: se eu ficar aqui, eu vou viver toda a minha vida aqui sofrida, e eu não vou viver aqui, eu vou embora. E eu tomei a decisão de largar tudo sozinho, com uma muda de roupa, para ir tentar a vida.
Mas ficar aqui, eu vou ficar desdentado, vou ficar sem nada, pobre, e eu vou embora. E Deus governou a minha vida, porque Deus trabalha a partir da sua decisão. Deus trabalha a partir das suas decisões, e Ele honra aquilo que a pessoa faz pautado na palavra dele. Senhor amado, é um momento tão especial, porque nós não estamos aqui, Senhor, pregando uma mensagem para as pessoas se dar bem, não, Pai. Nós estamos falando de um Deus que é Senhor absoluto, mas que não viola o desejo de cada ser humano, porque Ele respeita a nossa individualidade, Ele respeita as nossas decisões. Se ela é uma decisão errada, o preço é nosso. Por isso, Pai, eu te agradeço, porque esta palavra vai edificar pessoas aqui, que a partir de hoje vai mudar a maneira para tomar as suas decisões de acordo com a tua palavra, com o querer do Senhor. E eu te peço, ó Pai querido, em nome de Jesus, traz, Senhor, vida para cada coração aqui que talvez tenha sofrido pelas decisões erradas, mas que a partir de hoje nasça, Senhor, um novo homem, uma nova mulher, com uma decisão nova para seguir uma jornada mais profunda, Senhor. Eu abençoo as famílias aqui representadas, eu abençoo a cada um dos teus filhos que estão aqui. Oh Pai, toma nas tuas mãos e abençoa a sua geração, que seja uma geração abençoada, porque teus filhos já estão semeando uma geração futura boa, Pai. Portanto, abençoa as gerações dos teus servos, que seja uma geração frutífera e abençoada. Senhor, abençoa esta semana as decisões que serão tomadas. Guarda, Senhor, debaixo das tuas mãos. Protege estas vidas que creem e confiam em Ti, que sejam guardadas e protegidas pelo Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer. Eu sei que o Senhor vai fazer coisas boas e gloriosas, porque nós cremos em Ti e depositaremos a nossa confiança em Ti. Obrigado, Pai, por tudo que vai acontecer. Leva-nos em paz, leva-nos debaixo das Tuas mãos, e que jamais nos arrisquemos a sair de debaixo das mãos do Senhor e do conselho da Tua palavra. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, e todos digam amém. Deus te abençoe, rica e abundantemente. Deus te abençoe.